Eu queria dizer da minha alegria de estar com os senhores aqui, né? Tenho falado ultimamente para muitos públicos, né? E confesso, certo, que talvez seja a primeira vez que esteja falando dentro de um sindicato. E sobretudo um sindicato de professores e sobretudo, pelo tipo de temática que nós vamos tratar aqui, que é uma temática que certamente está entrando dentro da vida de todos nós, e acredito com impactos importantes nesse primeiro momento, muito ligado aos produtos de consumo que nós utilizamos, mas os senhores vão de verificar que muitos dos conceitos que são trabalhados dentro dessa área do conhecimento, se bem que nem podemos chamá-la de área de conhecimento, mas sim de uma grande plataforma de conhecimento, certamente terão implicações sobre os conceitos que nós vamos ter que trabalhar com os estudantes para fazer face aos desafios inerentes dessa área do conhecimento. Pelo próprio título que os senhores podem observar, nós vemos que essa palavra nanotecnologia, ela tem um prefixo nano, né? E a palavra tecnologia. Então, não se trata exatamente de uma ciência, no sentido que nós conhecemos a ciência, mas se trata de uma reunião de várias ciências. E aqui a questão da interdisciplinaridade, a questão da multidisciplinaridade, certo? É absolutamente presente. Não há a menor possibilidade de se trabalhar nessa área se esses conceitos não estiverem muito bem definidos. Uma coisa também importante que eu gostaria de comentar com os senhores é que eu sou químico de formação e a química mundial está comemorando o seu ano internacional. Então, esses dois símbolos que aparecem aqui são os símbolos do Ano Internacional da Química, que está sendo comemorado com uma série de conferências pelo Brasil inteiro. A semana passada mesmo estivemos na FAPESP fazendo um grande evento, certo, com vários pesquisadores. Mas então vamos ao tema que eu vim tratar com os senhores. Como eu disse, essa palavra é constituída, certo, de nano e tecnologia. Esse prefixo aqui, de certa forma, ajuda a deixar bem claro em que situação nós vamos discutir vários dos eventos que eu trouxe para os senhores nessa tarde. Mas quando nós trabalhamos com esse conceito de nano, a primeira coisa que surge é que nós temos que mudar a nossa régua. Normalmente a nossa régua é o metro, né? E tudo que a gente, né, faz é 1 metro, 2 metros, 3 metros, quando muito, certo? A gente observa a linha do horizonte, certo? E a gente não passa muito daí, certo? Depois da linha do horizonte não dá para imaginar muita coisa. Mas aqui a questão da dimensão passa a ser fundamental para uma série de fenômenos que vão ser comentados. Muito bem. Para se fazer isso, nós temos que introduzir, então, essa régua para os senhores. Eu vejo aqui muitas pessoas que são próximas da minha geração. E a minha geração, tudo era para cima, quer dizer, era alcançar a Lua, alcançar Marte, e para certamente muitos de nós aqui, Flash Gordon foi uma coisa importante. Em algum momento a gente estava lidando com o gibizinho do Flash Gordon. Então, para nós, né, estávamos nessa direção. Então, o que eu vou fazer é simplesmente uma digressão. Eu vou começar no 10 a 9, 10 elevado a 9, quer dizer, esse seria o campo visual que eu estaria, né, e vou descendo até onde me interessa comentar os fenômenos. Então, se eu tenho 10 a 9, 10 a 8, o meu campo seria esse. Se eu vou para 10 a 7, o meu campo seria esse. Eu começo a olhar um pouquinho, começo a perceber, sei que eu tenho mar, que eu tenho provavelmente relevo nessas regiões verdes. Se eu desço um pouco mais, eu vou percebendo, certo? Essas coisas vão ficando mais claras para mim, né? Consigo perceber claramente mar e terra. Se eu vou para 10 a quinta, eu já começo a perceber que talvez eu não tenha só uma terra desnuda, mas talvez tenha uma cidade por aqui, né? Se eu desço mais 10 a quarta, eu não tenho dúvida, eu estou frente, né, estou acima de uma cidade, né? Essa seria a observação que eu teria. Eu já poderia até ver que tem provavelmente um rio aqui, certo? Tem uma região não ocupada aqui. Se eu vou a 10 a 3, bom, agora eu estou mais ou menos, né, vislumbrando o que seria talvez
uma posição vista de um helicóptero, né? Mais ou menos isso. Então eu começo a perceber que, né, o meu campo visual começa a diminuir, e eu percebo que eu talvez esteja em cima de um jardim. Se eu descer 10:2, certo? Né? Portanto, começo a observar que eu tenho um jardim, posso até identificar que se trata de um jardim parisiense, certo? Né? Onde eu posso ver todas essas situações, né, que lembram pedaços da flor de lis, certo? Isso fica bem claro que eu estou nessa situação. Bom, se eu chego aqui, eu acho um garotão aí deitado, certo? Esse é o meu campo visual, certo? Quando eu tenho, certo, 10 metros, né? 10 metros talvez fosse a visão de uma janela de um prédio, por exemplo, estou olhando para baixo, né? Se eu vou mais no detalhe, certo? Portanto, a 1 metro, eu vejo que realmente, né, ele parece que é uma pessoa bem apessoada, né? Se eu vou mais um pouquinho, 10⁻⁻1. Agora eu vou começar a descer para o outro lado. Então eu tenho aqui a pele humana. Aqui eu tenho a textura da pele. Aqui eu tenho a superfície da pele, onde eu posso ver, certo, aqui, certo, um pelo, certo, saindo dessa região. Se eu vou a 10⁻⁴, eu começo a ver a epiderme. Essa é a nossa pele, com esse tipo de observação. Se eu vou a 10⁻⁵, eu começo a ver células. Se eu vou a 10⁻⁶, eu começo a ver o núcleo citoplasma, mas eu ainda não cheguei onde me interessa. Vou descer mais um pouquinho. 10⁻⁷, certo? Vejo a cromatina. 10⁻⁸, chego no cromossomo. Então, eu estou a um passo, certo, do nano, que é 10⁻⁹ do metro, ou seja, 1/1000º do metro. Quando eu caio aqui, eu caio exatamente, certo, nessa situação. Eu estou com as dimensões que podem ser relacionadas com o próprio DNA, certo? Estou a 10⁻⁹ do metro, certo? E a nanotecnologia ocorre todinha nessa região. Bom, pode surgir imediatamente a pergunta, mas como é que a gente faz nanotecnologia com essas coisas tão pequenas? E vocês vão ver que é possível fazer. E se fazer muita coisa, certo, dentro dessa escala de tamanho. Então, vejam, senhores, isso daqui, certo, determina muitas das propriedades novas que a gente começa a observar nos materiais. Ou seja, quando as substâncias atingem esse tamanho, as propriedades começam a mudar. Começa a aparecer uma nova física, uma nova química e muitas vezes até uma nova biologia. Toda dependente do tamanho no primeiro momento, mas que depende também de outras coisas. Bom, aqui então nós temos ainda algumas coisas para fazer um vis-à-vis, certo, dos tamanhos, né? Nanopartículas, por exemplo, que vocês veem no jornal, as nanopartículas são perigosas, não sei o quê, as pessoas acham que elas são perigosas porque ela tem de 1 a 100 nanômetros. Elas são muito pequenas. O fulereno, que é aquela bola de futebol que os químicos mostram, certo? Tem 1 nanômetro de diâmetro, certo? Os quantum dots, certo? Que na verdade são ilhas quânticas, né? São pontinhos que a gente coloca nesses LEDs, né? Que todo mundo tem, certo? Esses LEDs que a gente tem de telefone celular, certo? Esse tipo de TV especial, a iluminação, certo? Dos túneis quando a gente vai para Santos, é tudo feito com LED. E esse LED tem esses pontinhos que nós chamamos de pontos quânticos ou quantum dots. Temos os dendrímeros, certo? Que são substâncias que elas começam com uma posição, essa aqui se ramifica em duas, cada uma dessas se ramifica em duas, e vai indo, então eu monto toda uma estrutura que nós chamamos de uma estrutura arbórea, certo? Esse é o caso dos dendrímeros. Aí, como a gente continua relacionando essas coisas? Quando nós vamos aqui para o átomo tem 0,1 nanômetro. Que átomo é esse? É o átomo de hidrogênio. Isso significa que para mim ter 1 nanômetro, eu preciso colocar 10 átomos de hidrogênio, um do lado do outro. O DNA tem 2 nanômetros, as proteínas têm de 5 a 50 nanômetros, os vírus têm de 75 a 100 nanômetros, as bactérias têm de 1000 a 10.000. Quer dizer, bactéria, quando nós estudamos em ciência, eram coisas minúsculas. Só que no terreno da nanotecnologia elas são enormes, né? Porque
1000 nanômetros é um micron. 1000 nanômetros é um micron. Né? E você tem, então, as bactérias de 1 a 10 microns e tem as células brancas, que são responsáveis por todos os fenômenos de defesa do organismo, certo? Que tem 10.000 nanômetros, portanto, tem 10 microns. São coisas enormes frente às coisas que nós vamos comentar. Muito bem. Aí surge a seguinte pergunta, mas nanotecnologia é uma coisa dos nossos dias aí? Começou a... Não, a nanotecnologia está presente, certo? Com o homem, certo? Desde que ele existe, e talvez até antes. O problema é que hoje nós podemos evidenciar essas coisas. Nós temos ferramentas para evidenciar e identificar os fenômenos que são relacionados com a nanotecnologia. Então você tem essa borboleta azul aqui, certo? Onde está a nanotecnologia nessa borboleta? Está nas suas asas. Aquele famoso efeito furta-cor, que é o mesmo efeito quando a gente mistura, por exemplo, óleo com água. Né? Esse é um fenômeno óptico, que nós chamamos de variação do índice de refração, e o índice de refração nada mais é que a velocidade, certo, que a luz se propaga num determinado meio, e a sua orientação. Então a gente vê essa coisa que parece um lusco-fusco, né? Quer dizer, que é muito conhecido nosso. Nós temos esse bichinho aqui, que é a lagartixa. Mas onde está a nanotecnologia da lagartixa? Está exatamente nisso aqui, nas suas nanoventosas. E essas nanoventosas têm uma aderência tão grande a qualquer tipo de material que ela pode andar de cabeça para baixo, pode andar do lado sem cair. Então ela compensa, certo, todas as forças que, de certa forma, queriam fazer com que ela não ficasse presa na parede, através desse sistema de nanoventosas, que lembra um pouco, certo, o efeito velcro. É um pouco diferente, mas lembra um pouquinho o efeito velcro. E aqui nós temos, talvez, uma das coisas mais interessantes, que são nossos dentes. Toda a resistência que nós temos com os dentes, que permite, inclusive, que a gente possa até morder uma maçã verde, por exemplo, certo? Vem do fato dos dentes ser constituídos do quê? De nanoestruturas. Nanoestruturas como essas daqui, certo? Que envolvem a apatita, envolve cálcio, certo? E envolve também algumas enzimas que são endurecedoras. De maneira que a nanotecnologia sempre esteve presente com a gente. É que agora nós estamos evidenciando e a ciência é capaz de tirar partido dela, certo? Para ela trabalhar na direção dos nossos interesses. Bom, aí surge então a pergunta, o que é nanotecnologia? Essa pergunta é feita em todo quanto é lugar, certo? Bom, é uma definição que eu vou dar absolutamente provisória, porque é uma área em construção. Então, isso que eu coloco aqui, simplesmente está mostrando o que nós entendemos por nanotecnologia hoje. Né? Algumas palavras são bastante importantes nessa definição. Bom, é praticamente tudo, é estudo, design, criação, síntese, manipulação, aplicação, formação de dispositivos, construção de nanosistemas, enfim. Só que tem uma dimensão aqui que é colocada. Quer dizer, para efeito dessa definição que estamos trabalhando, uma das dimensões do material ou do objeto que você está trabalhando tem que ter 100 nanômetros. Isso é discutível, as pessoas estão discutindo muito essa coisa. Eu cheguei, inclusive, a menos de 20 dias de uma reunião na Comunidade Europeia, exatamente que o foco da discussão é essa aqui, porque é importante ter a definição clara, porque sem a definição clara, os legisladores não podem fazer a regulação. E nós ainda estamos numa fase que está se discutindo ainda um pouco isso daqui. Mas, de qualquer forma, se aceita, de certa forma, certo, que 100 nanômetros é uma vamos dizer assim, das dimensões que nós temos que considerar, e o que é importante é exatamente isso aqui, que começam a aparecer fenômenos que não aparecem quando o material está grande. Certo? E vocês vão ver coisas bastante interessantes quando eu desço para o nível nanométrico. E quando, especificamente, todos esses conceitos estão muito próximos das ciências da vida, ela já tem uma denominação específica que é exatamente nanobiotecnologia. Então, é uma definição de trabalho, é uma definição que está sofrendo uma transição, mas que vai chegar um momento que ela vai ter uma definição mais clara. Aqui os senhores têm um efeito
absolutamente fantástico de quando eu diminuo o tamanho das coisas. Isso aqui é uma substância, né, seleneto de cádmio, que não interessa, uma substância que normalmente, certo, ela é uma substância muito preta, totalmente preta, certo? Quando as suas partículas todas têm um tamanho muito grande. Quando eu trago essa substância, certo, para a escala nanométrica, isso tem todo um procedimento experimental de fazer síntese, enfim, processos químicos, eu posso controlar o seu tamanho, certo? De 2 nanômetros, 3 nanômetros, 5 nanômetros, 7 nanômetros. Olha o que acontece com as cores. Vejam que com 7 nanômetros eu estou tendendo aquele escuro, aquele preto que eu comentei. Mas antes eu tenho várias outras cores. E se eu coloco essa substância, certo, misturada com água ou com qualquer outro solvente, certo, eu fico com soluções, né, pseudo-soluções, na verdade são suspensões, certo, que tem essas cores. Então vejam, com uma única substância, eu estou produzindo várias cores. Isso é absolutamente fantástico. O que é mais interessante, certo, é que muitos índios, muitas populações indígenas, sabem fazer coisas desse tipo, né? Usando o fenômeno de trituração. Eles sabem triturar até determinado tamanho, e tem muitas tribos na Amazônia, certo? Que com um único mineral, alguma coisa, eles conseguem fazer vários matizes de cores. Então eles estavam fazendo, talvez, o que seria a pré-nanotecnologia, certo? E vários outros povos antigos também, certo? Dominavam esses tipos de efeitos que hoje a gente consegue identificar e consegue colar uma ciência, certo? Um entendimento ao redor dessas informações. Bom, mas a nanotecnologia, certo? É muito mais do que simplesmente ficar mudando cores. É o seu impacto. A nanotecnologia traz um conceito, de certa forma, ele não é novo, mas ele ficou absolutamente transparente no momento que ela faz parte de um processo que nós chamamos de convergência tecnológica. E a convergência tecnológica, ela passa, certo, por várias dessas coisas. Então eu tenho nano, mas se eu tenho nano, eu tenho cogno. Mas se eu tenho cogno, certo, eu tenho info. Se eu tenho sócio, eu tenho bio, eu tenho eco, eu tenho orbe, eu tenho urbis. Isso significa, certo, que são plataformas que são absolutamente, não existe o termo em português, mas pervasivas, ou seja, ela vai percorrer todo o conhecimento, certo, que nós temos hoje. A nanotecnologia vai acabar impactando de uma forma ou de outra. E não é só ciência dura, né, química, física, biologia, não, ela vai impactar as humanidades. Porque muitos dos produtos da nanotecnologia criam novas demandas e criam novos hábitos e criam até problemas. De maneira que isso permeia por todas as áreas do conhecimento e razão pela qual, certo, nanotecnologia não é uma coisa de físicos, de químicos e de biólogos. É uma coisa que também de sociólogos, certo, de psicólogos, de historiadores, de geógrafos, enfim. Né? Trata-se de uma plataforma, certo, que está influenciando vários tipos de conhecimento. E talvez seja essa questão que talvez faça essa ligação com os aspectos ligados ao ensino, certo, e ao aprendizado. Né? Porque o que vai começar a acontecer é que vão começar a ser descritos uma série de fenômenos, né, até por jornais ou por revistas, que provavelmente os estudantes vão perguntar para o professor, mas o que está acontecendo lá? Não é bem aquilo que eu conhecia, certo? E daí a razão de estarmos trabalhando fortemente na própria divulgação da nanotecnologia, certo? Nos mais variados contextos da sociedade brasileira. Um outro aspecto interessante, certo, é essa questão da multidisciplinaridade. Esses são os mapas que nós utilizamos normalmente quando a gente quer fazer certo relacionamento de várias áreas do conhecimento. E aqui a gente vê claramente, certo, que a nanotecnologia tem uma implicação muito grande sobre materiais, e quanto maior a bola, certo, maior o impacto, né? Você tem materiais, e isso daqui se ramifica com ecologia, com agricultura, com doenças infecciosas, com saúde, enfim, com tudo isso daqui.
Isso certamente terá implicações muito grandes sobre o próprio ensino. Quer dizer, começa a se discutir de uma forma mais séria a questão da disciplinaridade. Né? E, que vem exatamente disso, porque nós temos perfeita clareza que esses problemas que estão aqui, eles não são resolvidos com uma única especialidade. Então, num país como o nosso, que nesse momento precisa, certo, se afirmar tecnologicamente e mesmo cientificamente, nós temos que fazer um esforço muito grande para discutir com as pessoas que não leram os mesmos livros que nós lemos. Isso ainda é, certo, uma dificuldade muito grande. Né? Os departamentos, normalmente nas universidades, não conversam departamento com departamento. Né? Eu sou de ciência dura, você é de ciência mole, e ficam essas coisas, certo, que não tem mais sentido hoje em dia. Né? Esse quadro mostra claramente, certo, que talvez o químico tenha um pedacinho aqui, mas ele está relacionado com uma porção de outras áreas do conhecimento. Né? Então, isso acaba trazendo um desafio adicional. Né? E materiais, de certa forma, é um ponto focal, certo? Que também, né, fazendo, de certa forma, focalizando um ponto específico do gráfico anterior, vejo que materiais saem para todo lado. Física, certo? Computação, certo? Nanomedicina, biomédicas, ecológico. Então, essa visão, certo, mais geral. Né? Porque, vejam, quando nós vamos construir uma represa, se eu for precisar só dos engenheiros civis que vão fazer a obra, certo? Eu não consigo fazer a represa. Porque eu tenho o problema da água, da hidrologia, eu tenho o problema das populações que moravam naquela região e que vão passar para outro lugar. Aí eu tenho um problema histórico, geográfico, tenho um problema biológico, certo? Vou ter que retirar os animais que estão lá e depois colocá-los em outro ambiente para ver se eles conseguem, certo, procriar. Enfim, isso é a multiplicidade, isso é efetivamente essa multidisciplinaridade que as novas áreas do conhecimento, que não são tão novas, elas só estão reunindo, né? Nós estamos num momento de síntese, de certa forma, estão trazendo, certo, para o contexto. E isso certamente terá implicações sobre a educação. Isso é quase impossível imaginar que isso não venha acontecer. Bom, como é que a gente faz nanotecnologia? Existem duas maneiras de fazer nanotecnologia. Pegar uma pedra, certo? E ficar raspando essa pedra até ela ficar com o tamanhinho, certo? Nano. Você vai precisar de uma maquinaria fantástica para fazer isso, certo? Mas existe gente que é especializada nisso, certo? Geralmente os físicos e os engenheiros, eles fazem exatamente isso. Os nossos chips que nós utilizamos nos nossos computadores são feitos por esse processo, de cima para baixo. Né? Então, existe uma maquinaria especial que vai fazendo todas essas coisas, litografia, etc., e faz o chip. Mas tem uma outra maneira de construir isso, que é de baixo para cima. Isso, quem gosta de fazer isso, quem são? Os químicos e os biólogos. Então, todo o nosso problema é encontrar um bloco de construção. O que é um bloco de construção? É como se fosse a peça de um Lego. Se eu tiver aquela pecinha e tiver todos os encaixes, eu posso construir muitas coisas, com uma única peça. Então, nós químicos e os biólogos procuramos essas peças. Por exemplo, o DNA é uma peça muito interessante, certo? Para você constituir a vida. Né? É uma pecinha. Se você quiser descer um pouco mais, você tem as proteínas. E se quiser descer um pouco mais, tem os aminoácidos. Mas são todas peças que vão se encaixando, certo? E vão construindo coisas maiores. Né? O químico usa muito, e o biólogo usa muito esse processo, certo? De baixo para cima. Mas, na verdade, ambos são importantes dependendo daquilo que você está fazendo. Por exemplo, um caso típico, certo? Desse de cima para baixo. Né? De cima para baixo, o que você tem aqui? Você tem aqui o braço de uma máquina que se chama-se microscópio de força atômica. O que é o microscópio de força atômica? Certo? É um bracinho, e veja que ele tem aqui uma pontinha, né? Essa pontinha é tão fina que ela termina num átomo. Num único átomo aqui na ponta. Né? Então, vocês podem imaginar o grau de sofisticação, certo? E vocês veem que essa pontinha, certo? Ela fica andando em cima dessa superfície. Por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque existe em Zurique, no ITH, certo? Que é um grande instituto que agora está montando uma estrutura maior com a IBM, certo?
10.000 desses bracinhos. Certo? E esses bracinhos, você põe o programa no computador e manda todos esses bracinhos funcionarem. E eles começam a esculpir, porque a pontinha dele fica, você pode pôr um pouco de temperatura aqui, ele começa a esculpir e esculpe isso aqui, ó. Todas essas coisas aqui, todas essas peças exatamente iguais. O que é essa peça? Essa peça é aquilo que faz, certo, o seu computador funcionar. Isso é um chip. Então veja que coisa impressionante, né? Quer dizer, você hoje consegue chegar a uma situação de ter um átomo na pontinha aqui e você constrói, certo, essas estruturas, essas réplicas exatamente iguais. Né? Isso é que nós chamamos de nanofabricação. E por que uma peça de plástico? Uma peça de plástico porque hoje a gente fala em eletrônica flexível. Ou seja, uma eletrônica que você pode enrolar no teu braço, né? Você pode pôr no teu braço, pode pôr no teu pescoço, pode colar na tua camiseta, certo? E medir o seu batimento cardíaco, certo? Não precisa ser mais uma máquina, certo? Que está acoplada. Pode ser um plástico com propriedades, certo? Eletrônicas importantes. E isso é que nós vamos ver, certo? E já estamos, de certa forma, vendo. Né? Tanto é que o Brasil fez a opção por essa eletrônica de plástico, que ela é menos barata. Para mim fazer uma fábrica de semicondutores, eu gasto 12 bilhões de dólares. E eu, com 1 bilhão de dólares ou menos, eu consigo fazer uma fábrica disso aqui. Certo? Só que eu não posso pôr essa eletrônica num Boeing. Mas eu posso pôr essa eletrônica para ligar o meu CD, para o meu telefone celular, para várias outras coisas. Então essa foi a opção brasileira, porque não existe dinheiro, certo, para montar uma fábrica, certo, no nível internacional para fazer da maneira convencional. E aqui também uma outra animação que mostra, certo, que eu posso ter sistemas, né, onde eu coloco as partículas, eu coloco as moléculas aqui e deposito. Né? Vem, deposito, eu posso trocar aqui a substância que eu coloco aqui, então eu posso fazer, né, um sanduichinho, certo, com diferentes recheios, né? E por que eu trouxe isso daqui? Eu trouxe isso daqui porque vocês vão ver que ele vai estar num contexto muito interessante, né? E que nós já não podemos, de certa forma, viver mais, certo? Sem que existisse uma máquina que fizesse isso, né? Então, provavelmente tem algum produto aí, certo, que é totalmente baseado nesse tipo de processo. Bom, uma outra coisa bastante interessante que está ligada com a nanotecnologia, é que as pessoas pensam assim, pô, mas esses caras são bons, eles conseguem construir essas coisas do jeito que eles querem. Muitas vezes não é isso, na verdade é a auto-organização, é uma coisa sozinha. Quer dizer, quando eu jogo óleo com água, o que acontece, certo? O óleo fica em cima da água e fica perfeitamente organizado. Ninguém falou para ele se organizar daquele jeito. Então nós tiramos muito partido, certo, da auto-organização. Os próprios sistemas, certo, acabam correndo para coisas que acabam nos interessando. E a gente vê muito isso, é só sair aqui fora, por exemplo, e começar a olhar, por exemplo, as palmeiras, você vai começar a perceber que existe uma regularidade. É no caule, é nas folhas, você começa a identificar uma porção de irregularidades. Não adianta atribuir ao Criador isso simplesmente. É que a natureza tem esse fenômeno de auto-organização como uma das formas dela atuar. As conchas, por exemplo, né, que tem todas aquelas, né, aquelas reentrâncias, aquele baixo relevo, certo? Um padrão, certo? Que se for da mesma família, aquele padrão se repete, certo? Só não se repete nas zebras, por exemplo. Cada zebra tem um padrão diferente, certo? Então, essas coisas acontecem, né? E nós estamos começando a entender como é que essas coisas funcionam. Então aí aparece uma palavra que é absolutamente chave. E isso não é só um problema, certo, para química, física, biologia. É também para as humanidades, que é a complexidade. Os fenômenos complexos, né? Fenômenos que dependem de mais de uma variável. Né? Quando a gente vai fazer um estudo num bairro, por exemplo, por que está dando mais sarampo, não sei o quê, a solução não é trivial. Não é cartesiana, mexo aqui, acontece aqui. Existe a complexidade, que é esse entrelaçamento das várias variáveis, certo? Que levam a uma definição do que vai acontecer. Por exemplo, o tsunami.
É um problema de complexidade, né? Quando você tem, por exemplo, a movimentação das placas no fundo do mar, lá embaixo, a 20 mil metros de profundidade, ela simplesmente varia 1 centímetro. Só que esse 1 centímetro, eu tenho uma lâmina d'água de 20 mil metros. Aquilo se propaga. À medida, certo, que eu vou chegando e diminuindo a lâmina de água, vocês veem o tipo de onda que eu começo a ganhar, certo? De 12, 13 metros de altura, quando ela arrebenta na praia, né? Isso está tudo ligado com o problema da complexidade, é o problema dos ventos, é o problema da própria densidade da água, da salinidade, enfim, de várias coisas. Não dá para tratar isso aí como se fosse um problema. Mexo aqui, acontece aqui. Mexo aqui, acontece aqui, que é bem cartesiano. E a gente sabe que os fenômenos não são assim. Os fenômenos não são lineares. Os fenômenos são não lineares. O problema é que nós, para simplificação, né, quando a gente escreve qualquer função matemática, se tiver algum matemático aqui, eu ponho um termo constante e ponho a primeira derivada. Só que muitas vezes são mais importantes as derivadas superiores, porque elas variam mais rapidamente, né? D quadrado, D, né, ao cubo, D à quarta, a variação é muito maior. E tem muitos fenômenos que não dependem da primeira derivada, mas dependem de derivadas superiores. Se não fosse isso, não teríamos o laser, por exemplo, né, que está baseado em coisas desse tipo. Muito bem. Então vamos ver como é que essa auto-organização pode acontecer, né? Não precisam ficar preocupados com a fórmula química. Imagine isso aqui, uma peça de Lego. Uma pecinha de Lego. E eu solto essa pecinha, certo? E deixo ela rodar. Olha aí onde nós podemos chegar. Tudo por um fenômeno de auto-organização. O sistema anda e chega nisso aqui. Essa é a forma mais estável que ele atinge. Ele tem uma dinâmica própria, né? E aqui vocês podem identificar esse pedacinho aqui em algum lugar aqui, né? Ele está todo aí. Então, os químicos estão utilizando muito esses tipos de processos para construir essas estruturas complexas aqui, certo? Que são as estruturas que vão servir para quê? Para armazenar energia, para armazenar informação, para armazenar calor, certo? E até para fazer um computador que seja totalmente químico. É aí que as pessoas estão trabalhando. Muito bem. Imaginem essa aqui, um outro bloco de construção, né? Esqueçam a fórmula, os átomos, tudo. Só vem a fórmula. Se a gente faz esse sistema rodar, olha onde nós chegamos. Não teria uma pessoa hoje com capacidade de construir um sistema como esse. Mas a natureza sabe construir. E a gente, já que ela constrói, vamos utilizar. Né? Não precisamos, a gente quer entender como é que ela faz isso. Estamos começando a entender, ainda tem muita coisa, né? Porque passa por uma matemática, muitas vezes, que não é a matemática convencional. Eu saio de uma matemática totalmente euclidiana e começo a entrar numa matemática curvilínea, e aí começa a aparecer caos, e começa a aparecer outras entidades, certo? Para você poder dar conta, certo, dos fenômenos que você está observando. Né? Muito bem. Agora, vamos colocar um pouquinho a questão da nanotecnologia dentro daquilo que ela está oferecendo para a sociedade e as suas interfaces. Nós temos 3 grandes pedaços que se unem. Nós temos, de um lado, a medicina e a biologia, do outro lado, a engenharia, do outro lado, química, física e ciência dos materiais. Cada uma dessas áreas vem com suas contribuições, né? Engenharia, infotec, medicina e coisa biofarma, certo? E a química, a física, a própria nanotecnologia. E você tem áreas de recobrimento, que são as áreas de fortíssima, certo, multidisciplinaridade, certo? Que são os nanodispositivos, dispositivos que são capazes de entregar medicamento, né, que nós chamamos de drug delivery, certo? Temos nanodispositivos, sensores para tudo quanto é tipo, biosensores. Então isso se alargou, porque o homem hoje, ele quer sensoriar tudo, ele quer saber e quer ter alguma previsão do que vai acontecer. Então ele precisa de sensores, né, que pelo menos avisem ele algum tempo antes do que vai acontecer. Então vocês vejam que, né, é difícil imaginar que engenharia tem alguma coisa a ver com medicina e biologia e com química e física, certo? Mas só tem. As equipes de nanotecnologia, certo? Inclusive na Unicamp, a minha equipe, por exemplo, é absolutamente pluridisciplinar. Tem biólogo,
Tem químico, tem físico, certo? Tem engenheiro, certo? Não tem médico ainda, que médico é difícil a gente trazer para trabalhar, mas estão fazendo coisas com as nossas coisas, né? Mas é difícil você trazer, por exemplo, para uma equipe. Então você... E por que todo mundo fala em nanotecnologia? Claro, porque tem um mercado. Se não tivesse mercado, ninguém falava em nanotecnologia. E esse mercado é pequeno? Não. Esse mercado, certo, era estimado em 2020, certo, como acima de $1 trilhão. Então, quando você tem uma coisa como essa, não há como. As pessoas vão, né, se envolver. Tanto é que nós temos 60 programas nacionais de nanotecnologia. Todos os países importantes têm seu programa de nanotecnologia. Porque, estrategicamente, é extremamente importante. Na medida em que você não tem nenhum negócio na economia existente, certo, que pudesse anunciar valores, certo, dessa ordem. Então, houve, certo, decisões nesses 60 países, eu digo 60 porque são 60 que têm programas muito bem estabelecidos, mas quase todo o país, certo, tem alguma unidade ou alguma coisa trabalhando com nanotecnologia. Inclusive até uma nanotecnologia que está muito ligada, efetivamente, certo, a algum tipo de diferencial. País que tem muito ouro está fazendo nanotecnologia de ouro. País, por exemplo, como o Canadá, que tem muita floresta, está fazendo uma nanotecnologia de aproveitamento de recursos florestais. E o Brasil também está escolhendo certo, porque não dá para você dar tiro em tudo quanto é lugar, né? Então você tem que combinar, como se trata de negócio no fundo, você tem que combinar seus diferenciais, né, sejam de produtividade, de mão de obra, de matéria-prima, certo? Com essa plataforma enorme que é a nanotecnologia. Muito bem, nessa linha, certo, nós fizemos um estudo muito grande, certo, diretamente para a Secretaria da Presidência da República, que foi exatamente ver quanto é que a gente injetaria, certo, dentro da economia brasileira, se a gente rapidamente atingisse um determinado ponto, né? E na época, em 2007, a gente estava falando em $10 bilhões, certo? Injetar, certo, na economia brasileira. Hoje a gente sabe que esse número já é muito maior, né? E as pessoas falam assim, não, mas isso é muito dinheiro. Não, não é muito dinheiro. O setor químico brasileiro fatura $120 bilhões por ano. Introduzir 120 bilhões, introduzir 10 bilhões é quase um vegetativo, não é nada excepcional. É só trabalhar um pouquinho, certo? Você injeta. Então isso aqui pode ir a muito mais. E sobretudo uma coisa, os empregos que são gerados por essa indústria, eles não são empregos de R$1.000. Eles são empregos de 4, 5 mil reais. Então a grande perspectiva do Brasil gerar empregos bem remunerados também passa, certo, pela nanotecnologia. Daí a gente tem um programa nacional, daí a gente tem isso aqui como um dos pontos do PAC, que é o Programa de Aceleração do Desenvolvimento, né? Porque isso aí é estratégico para o país, né? Nós não podemos, certo, imaginar e mexer no pré-sal se a gente não dominar vários dos aspectos dessa ciência. E do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da geração de conhecimento novo, o Brasil vai muito bem. Qual é o nosso problema? A transferência do conhecimento para o setor produtivo. Esse é o nosso grande gargalo, certo? Porque, de uma forma ou de outra, nossos alunos não são preparados para se envolver nesse tipo de processo. Então, muitas coisas morrem nas teses, certo? Nas prateleiras das universidades. Mas alguém pagou isso, certo? Foi pago uma bolsa, foi pago o dinheiro para fazer a pesquisa. Nós não podemos jogar dinheiro dessa maneira, né? Não que a gente precise ser absolutamente prático, não. Mas a gente precisa fazer uma segunda leitura do conhecimento que nós produzimos, para ver se aquele conhecimento pode ser acoplado a alguma coisa, em algum lugar, ou algum produto, ou algum setor, certo? E, com isso, ajudar a alavancar esse setor. Então, mas a gente já evoluiu bastante, né? O Brasil não tinha bem clara a cultura de patentes. Quer dizer, as patentes são fundamentais, porque as patentes, né, esse conjunto, certo? Aplicações, patentes e inovação, são 3 termos que andam juntos, eles não se separam mais dentro do mundo moderno, né? Então, urge, né,
que a gente leve para as salas de aula, certo? Essa questão da inovação, a questão da propriedade intelectual, que são fundamentais, porque, como eu disse, isso é negócio. E sem proteção, proteção intelectual, isso não anda, porque a ausência da proteção, a ausência da proteção intelectual gera uma certa insegurança jurídica. E quando você tem insegurança jurídica, não há negócio. Isso mesmo até para o nosso amigo que tem um barzinho ali na esquina, se ele perceber alguma coisa estranha, ele não faz negócio. Imagine, certo, as grandes corporações, as empresas, certo, que têm seus corpos jurídicos lá muito bem pagos. Bom, num primeiro momento, a nanotecnologia, certo, ela não identificava bem a sua mais-valia, a sua cadeia de valor, né? Quem fazia o nanomaterial, fazia o nanointermediário e fazia o produto final, né? Hoje a gente começa a perceber que já está segmentando. Você tem gente que faz os nanomateriais, que são as matérias-primas, né? Você tem quem faz os intermediários, que são os formuladores, né? E depois esses formuladores colocam essas formulações para certa aplicação nos produtos. Então, não dá para uma pessoa fazer uma verticalização que sai desde aqui e vem até aqui. Não há empresa que possa fazer isso. Porque o conhecimento é tão diverso, certo, que você não vai manter equipes para isso, para isso, para isso. A não ser que seja um produto muito especial, que você domina totalmente, certo, o seu processo, mas é muito difícil acontecer isso. Então, já começa essa segmentação que é importante. É claro que essa segmentação passa por capital financeiro, certo? Se não tiver dinheiro, não tem nanotecnologia, certo? Porque algumas coisas custam caro, nem todas, né? E precisa muita máquina, certo? E essas máquinas aqui são máquinas que custam acima de 500 mil dólares, muitas vezes. Então, você não vai pôr uma máquina dessa aqui em cada empresa. Então, nós temos que organizar todo um sistema de serviços técnicos, tecnológicos, para apoiar as nossas empresas. E aí, certo, a gente está contando seriamente com quem? Com o Senai. Então, o Senai vai ter uma nova função. Já está tendo uma nova função. Porque ele tem uma capilaridade enorme pelo país. Em todo lugar você encontra uma unidade do Senai, certo? E, certamente, essa ligação com o setor produtivo vai ser feita em grande parte por eles, né? E nós temos que popular de cabeças esses centros do Senai, né? Então alguém tem que formar esse pessoal, né? Não há como, não dá para a gente chegar e falar, não, vamos lá e vamos montar. Monta e depois não tem gente para rodar a máquina, né? Essa aqui é a coisa. Essa aqui talvez não seja muito importante, talvez seja importante chegar aqui. Quais são os produtos da nanotecnologia? E talvez aqui a gente comece a ter algumas surpresas. Por exemplo, energia. Não, a gente está vendo um catavento aí, mas onde é que está a nanotecnologia aí? A nanotecnologia está na pá do catavento. Como na pá? Bom, vocês imaginem, esse catavento pode ter 70, 80, 120 metros de altura. Se essa pá, certo, fosse metálica, os senhores já imaginaram a logística para subir uma pá dessa, 70, 80 metros? Isso está em terra. Mas a maioria dessas instalações no mundo estão em alto mar. Então seria uma operação absolutamente, né? Então, o que acontece? Como a eficiência de um catavento depende da área exposta ao vento, o que as pessoas começaram a fazer com nanotecnologia? Misturar terra, ou seja, argila, certo? Com polímeros, formando uma entidade que nós chamamos de nanocompósito. E esse nanocompósito tem uma altíssima resistência, certo? E preenche com a maior facilidade, certo? Essa atividade que é a geração de energia eólica. E é muito mais leve para você suspender, né? E o que dá bastante orgulho para a gente, que uma das maiores indústrias que constrói essas pás aqui está no Brasil, na cidade de Sorocaba. Em Sorocaba. Você já deve ter passado ali, perto da Facens, ali, e viu uns negócios compridos ali pelo canto, certo? É essa fábrica que está fazendo lá. Ela é exportadora mundial, né? Bom, outro ponto bastante interessante que a nanotecnologia está aí escondidinha. Iluminação.
Quando a gente vai para Santos, a gente não nota que os túneis têm uma iluminação fantástica, né? E mesmo quando a gente liga o nosso celular, alguém seria capaz de usar uma tela que não tivesse aquele tipo de resolução? Jamais, né? Nós já estamos acostumados com aquele nível de... né? Isso é feito com o quê? Certo? É feito com aquelas ilhas quânticas que eu comentei com os senhores. E isso permite você ter uma iluminação de alto nível, né, com uma definição muito grande de cores, e inclusive, certo, com baixo consumo de energia. Então, por exemplo, países como a Alemanha, como a França e como a Inglaterra, 2012 não utilizarão mais lâmpadas incandescentes. Né? Eu imagino que o Thomas Edison deve estar se mexendo na cova, certo? Por causa dessa decisão da comunidade europeia, certo? E no Brasil, não vai demorar muito, já estamos falando em 2014, 2015, que era lâmpada de bulbo, né? Essa, né? Porque elas são energivoras, né? Esse é o termo que as pessoas dão, são comedoras de energia, certo? Então, bom, aqui depois eu tenho uma coisa interessante, não é um nanocarro, não tem um nano preço, é simplesmente uma Mercedes E305. Né? Nem sei quanto custa no Brasil, certo? Mas é coisa aí, né, de 100 mil euros, coisa desse tipo, né? Né? Mas o que tem esse carro? Bom, claro, tem a mecânica, o nome Mercedes-Benz, mas ele tem uma coisa fantástica. A sua pintura. O que acontece com a sua pintura? Ela não suja. E ela não risca. Não suja e não risca. Então, o que acontece aqui? Quando eu misturo as tintas automotivas, certo? Com areia, com sílica, com aquele tamanho que eu mostrei para vocês, o que acontece? Eu crio como se fosse um novo material. Certo? E esse material tem toda essa resistência. Além do que, esses carros, se vocês perceberem, porque nós já estamos pintando com isso aqui no Brasil, os carros mais novos, vocês percebem que dependendo de como se olha no carro, ele tem uma cor? Esse é aquele efeito do índice de refração que eu tinha colocado. Então, isso aqui já está na indústria brasileira, certo? Na indústria mundial, porque o Brasil produz muito carro para exportação, né? Então, ele incorpora, certo, essas... O que acontece com esse tipo de sistema é que ele, pelo fato do atrito com ar, certo, ser menor, você tem ganho, certo, na performance em função do consumo de energia, certo? Esse aqui não, esse aqui é um caso de luxo, né? Esse aqui tem até mais, até a propulsão dele, certo, não é feita com gasolina, certo? Esse aí é feito com células a combustível, que também utiliza, certo, nanotecnologia. Esse é um carro ecológico, vamos dizer assim, certo? Mas, se a gente for na Avenida Paulista, vocês vão ver que todo mundo está usando vidro, não está? Nos prédios. Aquele é um vidro especial. Aquele é um vidro que eu passo, certo, né, faço um revestimento de óxido de titânio. O óxido de titânio, certo, forma uma película, portanto, nanoestruturada, né, com essas dimensões que eu coloquei para os senhores, e o óxido de titânio forma uma superfície que nós chamamos de uma superfície hidrofóbica. O que é uma coisa hidrofóbica? Que repele, certo, a água. Então, o que acontece? Toda a gordura, essas coisas, cai e fica presa nessa superfície. Ok? Fica presa nessa superfície. Bom, aí, como é que eu tiro essa gordura dessa superfície? Aí o sujeito vai lá em cima, antigamente, essa janela, o sujeito tinha que lavar, né? Ele vai lá em cima, certo? E começa a jogar água lá de cima. Ou a própria chuva. Como essa superfície é muito hidrofóbica, a água não escorre. Ela rola como se fosse gotas. Lembra aquela música de carnaval, as águas vão rolar? A nanotecnologia está mostrando que isso está acontecendo. Então, o que acontece? Aquela bolinha de água vai descendo e vai limpando. Isso são os vidros antilimpantes, que estão entrando no país. Então, as donas de casas vão ter, certo, esses vidros, certo, que não vai precisar limpar mais. Certo? Isso já é também uma contribuição da nanotecnologia. Quem gosta de esportes, por exemplo, né? Quem gosta de tênis, certamente conhece, certo, a marca Wilson, que faz as melhores raquetes de tênis. O que tem nas cerdas dela? Tem nanotubos de carbono.
certo? Que também é uma substância da nanotecnologia. Isso dá, certo, o quê? Uma grande resistência, né? Que faz com que esses pessoal consigam fazer esses saques aí que passa de 150 km por hora. Né? Tem gente que saca mais de 150 km por hora, certo? Porque você tem um material de altíssima resistência. Depois você tem, certo, os tecidos. Né? E qual é o problema dos tecidos que foi resolvido pela nanotecnologia? Primeiro, pode cair qualquer coisa aí em cima, certo? Que não suja. Né? Gordura, certo? Não suja. E, principalmente para os jovens, né, que usam suas calças 3 meses seguidos, né, geralmente não tem odor. Certo? Então, vocês já viram que, tranquilamente, isso aqui é muito bom para meias, essas coisas, né? Então, nós, no laboratório, estamos trabalhando muito com isso daqui, mas a nossa preocupação é tecidos antibacterianos, que são tecidos, certo, para combater exatamente os problemas com bactérias em hospitais. Certo? Então, lençol, travesseiro, essas coisas, né? A gente trabalha muito dentro dessa linha de uma nanotecnologia ligada a políticas públicas. A gente tem relacionamento forte com a indústria, mas a linha mais forte é políticas públicas. Certo? Bom, aqui vocês têm, né, os mais antigos, lembram de uma coisa chamada Topware. É coisa velha, eu sou antigo também. Né? Só que hoje você tem o Fresh Longer, que é o sucedâneo, certo? E isso aqui é muito bom, você coloca o alimento lá dentro, ele demora mais tempo para deteriorar. Certo? E isso daqui também tem um impacto sobre as embalagens, de maneira que o tempo de um produto na prateleira pode ficar maior. E ao ficar maior, ele pode ser consumido com qualidade mais tempo. E como nós temos sempre um problema seríssimo de falta de alimentos, né, para alimentar, então vários tipos de embalagens especiais são utilizadas para a preservação de um tempo maior dos alimentos. Isso os americanos chamam de shelf life, tempo de prateleira. Bom, aqui eu entrei numa área interessante, certo? Quem conhece isso daqui, né? Que eu sei que nós professores ganhamos muito, né? Então, nós podemos, né, comprar o primordial Antance, né? Que são 30 gramas que custam $200. Né? Esse aqui é bom, né? Esse aqui é bom, tira aquela coisa preta do olho, né? Eu comecei a usar agora, certo? Eu trazia para minha mulher de vez em quando, certo? Agora eu trago os meus escondidos, certo? Porque tem dia que a olheira é maior do que o rosto, certo? Então a gente precisa esconder, né? Senão os alunos ficam pensando que a gente foi para a balada, né? E não é bem isso, é computador mesmo, certo? Então aqui vocês vê um valor agregado absurdo, né? $100, $130, um potinho com 30 gramas, né? Você imagina, quanto a gente paga um saco de cimento? Que é uma coisa que gasta energia para fazer, certo? Toda logística, não sei o quê, certo? Acho que com um potinho desse aqui dá para comprar vários sacos de cimento, certo? Então vocês veem como massa cinzenta custa dinheiro, né? Como conhecimento, certo? Custa dinheiro. E aqui a área de fármacos, né? Que está evoluindo muito, né? No sentido de você, muitas vezes até está usando fármacos antigos, mas você está com novas formas de ministrar. Né? Você tem sistemas que você nanoestrutura e ele vai exatamente onde ele tem que ir e deposita ali. Então, a área de câncer, por exemplo, está crescendo muito as possibilidades em função, certo, da presença desses novos sistemas que fazem encapsulamento de fármacos ou que levam fármacos para a direção bem definidas, né? Se resolveu vários problemas, por exemplo, de quando você coloca stent no coração, dava muito problema de infecção. Hoje você reveste já o stent com uma nanoestrutura que ao mesmo tempo evita a infecção e também ministra remédio através de um processo de drug delivery. Quer dizer, é inimaginável. Mas talvez eu mostre uma coisa para vocês que talvez seja capaz de fechar todas essas coisas um pouquinho mais para frente. Se perguntarem para vocês qual é a grande coisa, certo, que a nanotecnologia fez, né? Que é uma coisa que tem visibilidade, é esse bichinho aqui, que mudou a nossa relação com a música. Né? Hoje a gente sai e tem um monte de gente ouvindo música o dia inteiro. Não sei se é bom ou se é ruim, só sei que eu tenho um dado médico.
que se você usa, certo, desde adolescente, certo, até os 40 anos, essa música pesadíssima no teu ouvido, certo, com 40 anos você vai ter um problema de audição sério. Provavelmente vai usar um outro aparelhinho, mas para ouvir agora. O que os outros falam, não é para ouvir música, certo? Porque realmente, né, a coisa é complicada. E lembra aquele processinho que eu mostrei para vocês? Esse processinho é que faz isso. E o que tem aqui? Tem aqui aquilo que nós chamamos de uma memória flash. Então, isso foi muito interessante, porque todo o Ocidente achava que tinha que fazer computadores cada vez mais rápidos. E o pessoal do Oriente fala, não, as pessoas não querem coisa rápida, eles querem armazenar. E se deram bem. A LG fez isso e é o grande líder do mercado de pendrive, todas essas coisas, né, que é armazenamento de informação. Porque nós somos colecionadores, no fundo, né? A gente sai para uma viagem, não sei o quê, olha, descarrega tudo que tem, vai com a memória vazia, volta com 2.000 fotografias, certo? E nem vai ver aquilo, 2.000 fotografias né? Às vezes, né, chama um amigo, vou vir em casa aqui comer uma pizza que eu vou mostrar a minha viagem. Aí você vai ver a viagem que você fez, porque você não viu a viagem, você só tirou foto. Porque ficou fácil, né? E isso daqui se deve a essa coisinha que mudou bastante a vida da gente. E isso daqui está se constituindo numa mídia convergente. Né? Logo, logo a gente vai ver televisão por isso aí, logo, logo a gente vai marcar consulta com o nosso médico por isso aí, logo, logo a gente vai pagar conta com isso daqui, logo, logo nós vamos fazer tudo com isso aqui, menos namorar. Assim espero. Certo? A cantada certamente fica bem estabelecida, certo? Porque ela fica registrada, inclusive. Essa é boa, da cantada essa é boa. Bom, nós temos mais de 1.000 produtos que declaram que tem nanotecnologia. Então a nanotecnologia não é um sonho, a nanotecnologia não é futuro, a nanotecnologia está aqui. Todos nós aqui, hoje sem saber provavelmente, consumimos algum produto que tem nanotecnologia. Até na hora que a gente põe um salzinho na nossa comida, certo? Nós estamos consumindo nanotecnologia. Porque se não tivesse nanotecnologia misturada com o sal ia empedrar. Então, se vocês olharem atrás dos produtos, né, nos alimentos, tem aqueles números que a gente não sabe, E203, E260, não sei o quê, for ver, muitos deles, certo, já tem essa característica, né? Bom, as áreas que temos mais nanotecnologia aplicada, que área é? Saúde e fitness. Que tem o maior número de produtos. Né? Vejo que é bem maior do que casa e jardim, automotivo, né? Mas isso aqui tudo pode crescer, né? Então, esses isotônicos que a gente toma na academia, esse negócio, certo? Pode ter. Não estou dizendo que tenha, mas pode ter. Né? E aqui, quais as substâncias mais utilizadas? Aí chama atenção, é a prata. Por quê? Porque nós estamos tendo um problema muito sério de bactérias, e das chamadas bactérias resistentes à vincomicina, que são as MRSA, que muitas pessoas chamam das superbactérias. E elas habitam todos os nossos ambientes, sobretudo os ambientes hospitalares. Isso, de certa forma, justifica um pouco aquilo que eu comentei anteriormente, a gente está fortemente trabalhando com esse tipo de problema. Mas isso aqui é velho conhecido da gente. Né? Os da minha geração que estão nessa sala, e os que um pouquinho abaixo, certamente já tomaram água de moringa. E certamente já tomaram água de filtro. E se a gente quebra um filtro, que às vezes ele quebra, vocês vão ver que dentro dele é preto. O que é aquilo? Prata coloidal. Né? Mantém fresquinho, certo? E evita, certo, que a água se deteriore. Tinha no rótulo. Tinha no rótulo, exatamente. Era o Salos, né? O famoso filtro Salos. Então, essas coisas, elas estão... Não é que elas estejam voltando, a gente está entendendo essas coisas. Aquilo tudo de colocar, sabia que não crescia bactéria, mas era tudo empírico, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Hoje a gente sabe o tamanho das partículas, sabe que se tiver partícula maior ou menor vai funcionar mais ou vai funcionar menos, a gente já sabe tudo isso. Muito bem, então aqui, certo, vocês vão ver uma coisa que as próprias imagens vão mostrar o que está acontecendo. São os implantes. Então, aqui eu estou implantando, certo, na pele,
um sistema como esse, com um toque, a tela aparece. Ok? E vocês veem que eu tenho várias coisas, ele até cumprimenta você, certo? Não eu, a Virgínia, né? Certo? E ele vai, tem uma série de funções aqui, certo? E ele vai, enfim, vamos trabalhar um pouquinho com ele. Vamos ver como é que está, certo? A questão do nosso coração. Aí está o seu coração em tempo real, você vendo na sua mão. Ok? É o nível de miniaturização, o nível da eletrônica que se chega com a nanotecnologia, podemos conceber equipamentos desse tipo. Se quiser ver, certo, os seus sinais vitais, aquilo que a gente só vê em filme, ou quando tem um parente no hospital, Deus o livre, certo? Mas você está lá, tem lá os sinais vitais da pessoa, você pode ver os seus sinais vitais ali, no teu braço, né? Na palma, não na palma, no outro lado da palma da mão, certo? Quer ver os seus exames, como é que está, né? Vocês já viram que isso vai alterar profundamente essa coisa chamada laboratório de análises. E certamente vai alterar os cursos de farmácia. Eu não sei quando, certo? Mas como prova de conceito, isso já foi mostrado. Está se falando que em 2014 começa a ser vendidos os primeiros. E essa coisa é mundial. Vai mudar tudo. Você entende? Por isso que eu falei que a nanotecnologia não é só química, física, biologia, isso aqui. Porque ela impacta a vida do cidadão. Né? Se quiser saber como é que está o seu pulmão, se a gente tivesse uma coisa como essa, puxa vida, ninguém morria de H1N1. Porque H1N1, a primeira coisa que aparece é uma insuficiência, certo, pulmonar. Né? Você já sabia que estava assim, já ia direto para o hospital. Então vocês vejam que essas coisas podem mudar a nossa relação com outros tipos de profissional. Né? Esse é o dado. Né? Quer dizer, o mundo pode começar a ficar ligeiramente diferente daqueles que a gente conhece, certo? E vocês viram que no finzinho disso daqui, isso pode ser expandido, né? Vamos passar, para não passar duas vezes. Isso pode ser, no fundo, expandido, né? Para até fazer cálculos, fazer agenda, enfim. As possibilidades que a eletrônica traz, certo? São infinitas, né? Bom, mas também tem outros tipos de aplicações. Por exemplo, uma coisa muito interessante é o problema que muitas das embalagens que nós utilizamos, uma grande quantidade de produto fica dentro da embalagem. Alguns fica até 10, 15%. Ketchup, né, óleo, certo? Né? Vocês podem imaginar, a produção dessas coisas é produção em massa. Então, o desperdício, né, que isso traz, isso sem contar que isso para no lixão, e isso aí vai ser, certo, matéria-prima para um monte de bactérias. Né? Então, hoje, você pode fazer tratamentos, certo, no interior desses sistemas aqui, de maneira que você acaba com qualquer possibilidade de adesão de qualquer líquido. Pode ser uma coisa aparentemente prosaica, mas isso daí é uma coisa que impacta o mercado, porque pasta de dente, todas essas coisas, certo? Sempre fica uma certa quantidade que você paga. Eu não sei na vida útil de uma pessoa quantos tubos de pasta de dente ele gasta, certo? Mas deve ter alguma relação, certo? Talvez tenha sobrado pelo menos para ir uma vez mais no cinema, né? Não sei. Né? Isso tudo é a conta que a gente de vez em quando faz da vida da gente, né? Quer dizer, economiza ali, economiza aqui, o lugar vai sobrar um pouquinho, certo? E veja, nós estamos pagando por isso e não estamos utilizando. Aqui é aquele caso que eu comentei para vocês, certo? De fazer filmes, né? Aquele filme que a gente compra nos supermercados, você já pode ter um filme, certo, que já tem incorporado, por exemplo, nanopartículas de prata. O que acontece? Esse daqui que você tem aqui, certo? O que seria o padrão, né? Certo? E aqui um sistema que não tem nanopartículas de prata no filme. Passa 5 dias, olha, esse aqui ainda é consumível. Veja esse aqui, totalmente deteriorado. Então, você aumenta o tempo de vida, por quê? Porque você cria uma situação tal que não permite a proliferação de bactérias.
Outro exemplo também, esse aqui, ó. Quer dizer, após 15 dias, certo? Com um sistema com controle, um filme que tenha que ser tratado pela nanotecnologia, certo? Se não usa um filme não tratado, você já tem o material totalmente, né? As frutas totalmente... Isso daqui não é coisa científica, isso aqui são todos produtos, né? Vocês estão vendo que tem tudo nome aqui, certo? Isso são produtos comerciais, que talvez estejam dentro daqueles 1.200 que eu comentei com vocês. Esse talvez seja um dos efeitos mais interessantes. Esse é o das águas vão rolar. Certo? Isso é bonito, porque onde a gente vê isso? De manhã cedinho, quando a gente vai ver as plantas, a gente vê o orvalho. Né? Se alguém mora perto ou já passou numa fazenda de cana-de-açúcar, é muito bonito ver isso, certo? Né? Na cana-de-açúcar, na folha é muito interessante. Se a gente vai olhar o que é isso aqui, são todas essas protuberâncias, certo? Que são nano. Então, o que acontece? Essa gota aqui, ela não tem possibilidade de escorrer. Ela se junta e forma aquilo que nós chamamos de hidrofobicidade. Isso aqui é o chamado efeito Lotus. É conhecido como efeito Lotus, né? Então, as gotas não escorrem mais. Elas acabam rolando. E aqui, certo? Fica bem claro isso, né? Pode deixar cair vinho na gravata, que não tem problema. Não vai sujar a gravata. E quando eu estou falando de gravata, eu estou falando de sangue, eu estou falando de óleo, estou falando de gordura, estou falando de uma porção de coisa. Certamente... Hã? Batom. Opa, mas aí é perigoso. Batom no colarinho... Não, mas aí é meio abrasivo. Aí eu tenho a impressão que acho que a coisa passa e vai para a fibra, certo? Mas vamos pensar no assunto, né? Né? Então, essas coisas aqui, certo? Elas estão evoluindo, né? E vocês podem imaginar as mais variadas aplicações, né? Isso aqui também vai para roupas íntimas, certo? Femininas e masculinas. Nós temos um problema seríssimo com os nossos idosos, né? Que tem que usar, certo? As fraldas, certo? Então passa tudo por aí, né? Passa tudo por aí. Então vocês veem que isso aí movimenta, né? Uma coisa enorme. Né? A gente às vezes nem sabe o que está acontecendo, mas essas coisas estão aí presentes. Bom, indo já para o fim das coisas, aí aparece uma substância meio exótica, mas ela não é tão exótica. Certo? Todos nós já ouvimos falar em grafite. E dos tempos do nosso colégio, nós vimos que o grafite tinha uma estrutura muito interessante. É como se fosse um pão de forma empilhado, né? Tudo quanto é livro de ciência, não sei o que, mostra isso daí. Só que as pessoas conseguiram fazer o seguinte, destacar a folha o pão de forma, quer dizer, aquele plano, e enrolar esse plano. E quando eles fizeram isso, eles fizeram, certo, aquilo que nós chamamos de nanotubos de carbono, que é a substância mais extraordinária, certo, feita pelo homem, certamente nesse século. Então você pode fazer com uma folhinha só dobrar, ou pode fazer tipo bolo de rolo, ou rocambole, né? Enrolado assim, né? Como aquele bolo de rolo, né? Bolo de rolo o pessoal do Nordeste que fala, né? Em São Paulo é rocambole, né? Então você pode fazer. E foi o professor Ijima, certo? Que inclusive vai estar no Brasil, certo? Em setembro, certo? Que fez isso. Bom, quando a gente vê essa coisa assim, é uma coisa feia, né? Veja, então aqui o que eu estou mostrando para vocês? São as microscopias eletrônicas. São máquinas maravilhosas que permitem a gente observar essas coisas. Então vamos no detalhezinho. Vamos pegar um detalhezinho aqui, ó. Onde está assinalado? Olha, a gente vê direitinho, certo, o quê? Essa concentricidade, certo, do enrolamento. Né? E o que é isso? É aquela coisa chamada auto-organização, que eu falei. É um pouco a natureza que faz isso. A gente força um pouco a natureza a fazer isso, mas ela é que toma conta do processo. E você começa a construir objetos. Então, os químicos, os biólogos, os engenheiros, nós não estamos mais construindo só compostos químicos. Estamos construindo objetos moleculares. Que é um conceito completamente diferente. Né? Bom, aí aparecem vários tipos desse aqui. Vocês vão ouvir falar muito de grafenos, né? Que o grafeno provavelmente vai substituir o silício nos chips. Isso é uma verdadeira revolução, se isso acontecer. Por quê?
Porque para fazer o silício para o chip se gasta muito. Ao passo, certo, que isso daqui é bem mais barato. Mas tem que dominar totalmente a tecnologia. Bom, vamos colocar um pouquinho, certo? Algumas coisas que são feitas no Brasil. O Brasil também tem produtos de nanotecnologia. Né? Então você tem, por exemplo, essa parte superior do IDEA, certo? É feito com nanocompósito, ou seja, polímero misturado com terra. Uma terra especial, né? Uma argila, certo? Mas basicamente é terra. Certo? Você tem uma grande dureza, veja que em cima, onde você tem essa cobertura, você pode até colocar, certo, um peso relativamente importante, que o material tem bastante tenacidade. Isso é feito pela Plásticos Miller, certo, junto com a Fiat, certo, em Belo Horizonte. Você tem materiais que fazem remediação ambiental. Por exemplo, esse especificamente é um projeto desenvolvido no nosso laboratório, que é exatamente tirar a cor do rio que está próximo a tinturarias. Porque as tinturarias usam muito corante, certo, para tingir. E jogam muito do rio. Então, o rio tem a cor da moda. Né? Se a moda é roxo, e agora está bem no roxo, certo? E a gente aprendeu, certo, limpar o rio. Certo? Então, esse é um produto que foi desenvolvido no nosso laboratório e licenciado para essa empresa Contec. Você tem o NanoComfort, certo? Da Santista, que são, esses conjuntos aí para cama, tudo, certo? Que tem todas essas características, não suja, não cheira, enfim, né? Tem esse tipo de conforto. Você tem a borracha natural reforçada, certo? Que também foi feita lá pelo pessoal da Unicamp, que é para tapetes, toda essa coisa, né? Tapetes e várias coisas de borracha tem a tendência a ficar preto, né? Com bactérias, essas coisas, certo? Esse processo está totalmente eliminado. Né? Aquelas famosas cortininhas de banheiro, certo? Aquilo logo já vai ter uma solução aí, não vai ficar mais na parte de baixo, aquele preto de bactéria, tal, certo? Tá por aí, tá chegando. Tá chegando. Não só isso, né? Também vestiários, né? Vestiário, cozinha e banheiro, né? Que vestiário é um negócio sério, vestiário da academia, e a gente está muito de olho aonde? Nos grandes eventos esportivos, Olimpíada e Copa do Mundo, tem que desinfectar, certo, esses vestiários. Aqui você tem, certo, essa famosa coisa aqui que está todo mundo usando, né? Isso aqui tem nano também, certo? A chapinha, tal, certo? A Nanox fez a parte básica, certo? E você tem a Taif que comercializa isso daí, porque é um dos grandes problemas de salão de cabeleireiro, problema de bactérias, de cabelo, certo? Um ambiente que, né, você tem muita possibilidade de ter contaminação. Esse também é um produto nosso, certo? Foi o desenvolvimento das palmilhas anti-cheiro, certo? E agora está indo para uma grande multinacional, quer dizer, quando vocês comprarem um tênis de marca de alguma empresa aí, certo? Vai ter essa coisinha aqui lá dentro, certo? E aí vai mais longe, né? Porque ela tira o cheiro, tem uma outra nanopartícula, certo? Que mantém, certo, a temperatura do pé, e tem uma outra nanopartícula, certo? Que quando você anda, certo? Ela estoura umas nanocápsulas e libera aloe vera. Então isso aí é um conceito de multipalmilha. Isso é uma multipalmilha. Não fui eu que fiz nada disso. Foi uma empresa que fez tudo isso e falou assim: professor, desmonta o que nós fizemos e veja o que nós fizemos. E nós desmontamos o que os inventores fizeram. Nós não inventamos nada, mas nós temos máquina para saber o que foi feito, o que tem, de que jeito está, não sei o quê. Né? Uma espécie de quebrar, certo, em pedacinhos o que já foi feito. Aqui vocês têm pinturas, né? Várias coisas para pinturas. Aqui vocês têm o tanquinho da Sugar. Não tem um tanquinho que... Antigamente a classe C e D usava isso, né? Mas agora não usa. Agora ela teve uma promoção, agora está comprando máquina de lavar roupa mesmo, certo? O que é bom, né? Mas os tanquinhos ficavam tudo preto aqui de bactéria, né? Aí foi incorporado nanopartículas de prata, certo? E esse produto foi campeão de vendas, certo? Durante muito tempo. Bom, aqui não precisa nem falar, né? Boticário, Natura, Ana Pegova, todo esse pessoal, certo? Tem usado nanotecnologia. Todos. Né? Eu sou consultor
de uma dessas empresas aí, e é muito interessante, né? Minha esposa que às vezes fica preocupada, né? Que às vezes eu vou para ambientes assim que eu nunca jamais imaginei como professor universitário frequentar, né? Que só tem modelos, assim, certo? É uma coisa interessantíssima, né? Somente quando envolve tecidos, né? Aí tem os tecidos nanotech, né? E então você veste uma noiva, certo? Com tudo, 2 ou 3 metros de cauda, tudo, você junta todo o tecido e pesa, você dá 1,5 kg. Quer dizer, tudo, né? Essas coisas nanofibra, todas essas coisas estão tudo aí. Esses tecidos altamente cintilantes, que a gente vê que parece que é metálico, isso é tudo nano, que faz esses efeitos, né? Bom, só que nem tudo é benefício. Toda tecnologia tem 2 lados. Tem os seus benefícios e tem os seus riscos. E não adianta tapar o sol com a peneira. Nós temos que trabalhar com os riscos da nanotecnologia. E hoje, todas as tecnologias passam por você saber administrar o risco. Né? Você tem que saber administrar o risco, saber quando tem risco, quando não tem, né? Porque na verdade você tem que preservar, certo, o consumidor final que vai receber esses tipos de produtos. Então, o paradigma que nós trabalhamos aqui é que o risco é a toxicidade vezes o tempo de exposição. Né? Então, o pior dos mundos é quando a toxicidade é alta e o tempo de exposição também. Né? Aí é complicado. Mas a gente está conseguindo já em vários sistemas, né, se aproximar um pouco de baixa toxicidade e tempo de exposição também baixo. Nesse momento, certo, as pessoas que estão mais expostas a isso aqui é a comunidade científica. Porque nós estamos nos laboratórios trabalhando com isso, certo? Não diluído a 1% como aparece no produto, mas trabalhando com o produto 100%. O tempo de exposição, por exemplo, você tem vamos dizer assim, uma roupa, certo? Ou um tênis, alguma coisa que você usa muitos e muitos anos. E aquele lá, por exemplo, o tecido tem alguma incorporação de nanotecnologia ou de biotecnologia, certo? Então, isso aqui seria o tempo de exposição. Né? Então, existem vários outros processos. Por exemplo, já se coloca muito material nas poltronas de avião, por exemplo. Então, você é uma pessoa que passa o tempo inteiro dentro do avião, você tem um tempo de exposição maior do que uma pessoa que só viaja nas férias, certo? Então, todas essas coisas, né, não só os aspectos de riscos e benefícios, mas hoje em dia uma outra coisa importante, que é o ciclo de vida desses materiais. Onde esses materiais vão parar? Eles não podem parar no lixão. Ok? Então, toda a recomendação, e essa é a recomendação da OCDE, nós temos que, ao projetar o produto, projetar também a sua desconstrução, certo? E a sua possibilidade do quê? De reaproveitamento ou reciclagem. Então, veja, isso conceitualmente é muito importante. Quer dizer, não é fazer o produto e ganhar dinheiro. Não é essa a questão. Você tem que entender todo o ciclo de vida desse produto. E se você tiver a chance de fazer com que esse produto volte com uma outra vida, né, na forma da reciclagem ou do reaproveitamento, melhor ainda. Isso muda muito. E o Brasil deu um passo muito importante nessa direção, porque o Brasil fez a sua lei de resíduos sólidos, que foi aprovada recentemente. Ela é de dezembro, mas foi regulamentada agora. Então, se eu construir essa caneta, certo? Eu tenho que desconstruir essa caneta. Certo? Eu não posso jogar essa caneta em qualquer lugar. Claro que as empresas, né, até por uma questão de filosofia, não vão construir e destruir. Mas está começando a se estabelecer toda uma rede de terceirização que vai fazer esse trabalho. E aí você tem excelentes oportunidades, certo, para várias profissões. Esse é um nicho muito interessante, porque essa lei é o tipo de lei que tem todo jeito para pegar. Essa pega. Né? Então eu tenho conversado muito com várias escolas no sentido de orientar um pouquinho, certo? De ver se pode ter um especialista que pode
passar perto desse perfil de quem vai fazer essa reciclagem, né? Quer dizer, e a gente cada vez mais vê que o lixo não é só lixo mais, né? O lixo é algo tão importante quanto, né? Porque o lixo, para vários países e para nós mesmos daqui a algum tempo, certo? Dentro do próprio conceito de sustentabilidade, ele vai ser uma matéria-prima, né? O velho lixo, né? Vai ser uma matéria-prima, certo? Para fazer várias coisas, né? Muito bem. Então, a ordem é o seguinte, certo? Ninguém ganha sem pagar, certo? E no data, no marketing, é o seguinte, se você não disser o que o teu produto tem, o que ele faz e mostrar seus testes, você não tem mercado. Isso está bem claro. Você não vende. Certo? Então, nesse momento, estamos vivendo o momento da regulação da nanotecnologia. Momento da formação dos marcos regulatórios. Para preservar quem? Para preservar, certo, o consumidor final que vai receber esses produtos. Né? Claro que eu não vou fazer marco regulatório para raquete de tênis, né? Mas eu tenho que fazer marco regulatório, certo? Para uma embalagem, certo? Para um alimento que tem nanotecnologia, certo? Para um cosmético, né? Porque aí já é uma relação diferente, né? Então, finalizando, né, o que eu teria que dizer para vocês é o seguinte, que a nanotecnologia, ela não é uma ciência, ela é uma multiciência. Quer dizer, é uma ciência que é formada de várias outras ciências. Daí o caráter interdisciplinar que eu fiz referência. Nanotecnologia não é uma indústria, não vai ter uma indústria de nanotecnologia, mas ela vai estar presente em todas as indústrias. É uma plataforma de conhecimento, na verdade, né? E esse aqui é um aspecto interessante, que o professor Rajabala, que é um americano que trabalha bem nos aspectos, vamos dizer assim, da governança da nanotecnologia ao nível mundial, ele diz que a nanotecnologia é a mais nova e recente expressão da criatividade humana, porque o homem nunca se relacionou dessa forma com os átomos. Nunca. Jamais nós tivemos essa relação tão próxima com os átomos e com as moléculas. Porque nós estamos mexendo com elas, né? E fazendo elas realizarem aquilo que, de certa forma, a gente queira que elas façam, desde que a gente tenha o domínio da técnica e da tecnologia. Bom, esses aqui são 2 boletins que eu edito, certo? Que vocês podem se tornar aderentes, se quiserem. Esse aqui é um boletim quinzenal sobre notícias de nanotecnologia, mas da parte mais científica. E esse aqui é um outro boletim que eu edito para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Econômico, que é desenvolvimento industrial, melhor dizendo, que é para as empresas e questão de marco regulatório, isso daqui. Esse é mensal, de maneira que eu vou deixar alguns exemplares para a biblioteca da cartilha de nanotecnologia, certo? Mas se vocês quiserem baixar a cartilha, é só entrar aqui, certo? É uma cartilha bem... e que, de certa forma, toca em vários pontos que eu comentei aqui, de maneira que eu agradeço muito a atenção de vocês e foi um prazer poder compartilhar com os senhores um pouco da nossa experiência nessa área. Muito obrigado. Eu participei de um mini curso, do curso que o senhor deu no SBQ, há uns anos atrás, que foi de 2006, em Águas de Lindóia. O senhor esteve lá, eu estive também. A minha pergunta, eu sou da área têxtil, né? E o senhor mencionou a utilização da nanotecnologia na mudança da coloração do rio. Seria assim, esse produto de polímeros para tratamento de efluentes, seria isso? A coloração do rio, o tratamento da água do rio? No caso aí, nós desenvolvemos umas nanopartículas que têm uma afinidade muito grande por corantes normais da indústria têxtil, certo? Principalmente Sim. Os corantes aniônicos. Então, há uma grande absorção, né? Essas partículas absorvem o corante, certo? De uma maneira absolutamente fantástica. Quer dizer, você consegue grau de vamos dizer assim, de eliminação de corantes da ordem de 95%, 100%. Quando nós fizemos esse projeto, o que aconteceu que a empresa estava interessada no produto em si, mas a gente viu uma série de vantagens, então a empresa
aumentou, cresceu, e hoje ela propõe soluções, certo, de remediação ambiental de indústrias têxteis. Certo? Você não pode comprar o produto, ela propõe uma solução com as máquinas, com o tratamento primário, o tratamento secundário, até a eliminação total da cor da água do efluente. Então é nesse aspecto. Agora, a área têxtil é uma área que tem absorvido muito a nanotecnologia. Os tecidos antibacterianos, esses tecidos que têm esse efeito hidrofóbico muito forte, certo? E várias outras coisas também, certo? Que não estão no mercado ainda, certo? Mas que são importantes. Por exemplo, existem tecidos hoje em dia que você pode incorporar eletrônica, essa eletrônica flexível. Então, são tecidos que têm aquilo que nós chamamos de eletrônica ubíqua, quer dizer, ele carrega, na verdade. Então, um exemplo, existe já uma camiseta, certo? Que exatamente no ponto do coração, aqui, você tem, certo, um sistema eletrônico flexível e que monitora o seu batimento cardíaco. E esse sinal pode ser jogado ao seu celular, certo? De maneira que, sem usar aquele de implantação, você também pode saber, mas aí é só batimento cardíaco, certo? E muitas outras coisas. Por exemplo, você tem essa eletrônica ubíqua, por exemplo, colocada em tecidos de roupas de pessoas que têm mal de Alzheimer, por exemplo. E nesse caso aí, certo, é para ele ficar ligado com o GPS para localizá-lo no caso dele se perder. Então, tem muitas soluções, né? Muitas e muitas soluções que a nanotecnologia tem tornado possível. E talvez uma solução muito importante hoje é exatamente essa área de revestimento, de tecidos com propriedades eletrônicas. Por exemplo, certamente vocês ouviram falar de uma coisa chamada Cloud Computation. Quer dizer, Cloud Computation é um grande balcão, uma grande instalação, onde você deixa todos os seus dados. Você não tem mais dados no seu computador, certo? Os seus dados ficam nessa instalação, como se fosse um banco de dados. Só que uma instalação como essa tem muitos computadores, precisa estar refrigerada tudo. Isso gera uma eletricidade estática absurda. E as coisas vão começar a dar choque em um determinado momento. Então, o que você faz? Já tem pessoas, certo, fazendo tecidos, onde eles incorporam um nanotubo de carbonos, e os nanotubos de carbono, certo, fazem aquilo que em física a gente conhece como gaiola de Faraday, para eliminar a eletricidade estática. E aí vai, eu poderia ficar, certo, até de noite falando sobre as aplicações, que é uma das coisas que tem me ocupado bastante o tempo nesse aspecto. Até para, de certa forma, ajudar as empresas nacionais a focalizar sobre alguns pontos que a gente acha que são nichos importantes, que dá para a gente entrar sem uma forte competição chinesa ou americana, certo? E ter possibilidade de desenvolver as empresas. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu não entendo muito a respeito, mas na questão dos tecidos, por exemplo, eu posso futuramente considerar um tecido com aplicação eletrônica um lixo eletrônico? Ele vai entrar dentro dessa lei também, a produção? Eu acho, o lixo eletrônico? Lixo? Né? Não, provavelmente sim, né? Porque, na verdade, a lei estabelece, certo, um contorno inicial. Então, é muito provável que isso aconteça, certo? Muito provável. Então, por exemplo, não só a indústria que produz, né? Mas a propaganda que vende o produto, ela estaria vinculada a essa obrigação da informação do que fazer com esse lixo? Ela também estaria envolvida nesse processo, mas a responsabilidade maior, certo, é de quem produz. Ele que tem a responsabilidade. Então, ele tem que, de certa forma, trabalhar os seus fornecedores para que eles passem essas informações para o consumidor final. Isso é fundamental, porque todas essas coisas, elas se dão por estabelecimento de cadeias, certo, de comunicação, né? E hoje em dia é uma coisa muito fácil, por um simples Twitter, certo, rapidamente você aciona uma quantidade absurda de pessoas. O problema é que nós temos que introjetar culturalmente esse novo estilo. Certo. Esse que é o nosso problema, né? A sociedade brasileira é muito conservadora. Ela acha que dá para ser do mesmo jeitinho, certo, até o fim dos tempos. Não vai dar. E isso está se repetindo efetivamente na escola, na formação das pessoas.
Hoje, antigamente, se estudava muito, certo, para se continuar estudando. Hoje se estuda para resolver problemas, que é uma abordagem completamente diferente. Resolver problemas é muito diferente de ficar estudando a vida inteira, né? Então, essas abordagens acabam, certo, fazendo com que nós tenhamos que desenvolver novas habilidades, certo, dos nossos egressos.